Ele faz uma pergunta dentro dessa questão de raízes. Eu tenho uma forma de tudo deles é polêmica. Por que eu penso dessa forma? É porque desde que eu sou adolescente e até hoje eu cresci dentro do caminho do Evangelho. Com 12 para 13 anos já não ia mais para a igreja, voltei aproximadamente com 21 e hoje eu tenho 34. Então eu devo estar uns 12 anos aí, mais ou menos, direto, na presença de Deus direto, é o que eu estou, esse tempo. E eu nunca estive em uma igreja que desse uma aula sobre ideologia de gênero. Eu nunca participei de uma aula sobre ideologia de gênero. A primeira vez, eu dentro de uma igreja que se falou sobre ideologia de gênero, é porque eu dei aula, é porque eu fiz isso. O Diego Rosa, a antiga igreja dele, eu tive lá também dando aula falando sobre ideologia de gênero. Então, assim, as igrejas, hoje elas estão com dificuldade de falar sobre pecado, estão com dificuldade. Um tempo atrás, aqui na escola dominical, eu falei sobre ideologia de gênero. Você via a expressão de algumas pessoas me olhando que não concordavam. Que não concorda, fala. Você não pode falar isso aí, não. E tem outros que não vão concordar, entendeu? Não vão concordar nem tanto talvez por causa do politicamente correto, nem tanto isso, tá? Tem uns que não concordam, como eu disse, porque eles estão acreditando em uma coisa, em algo que é contrário. Gente, o que mais tem, por exemplo, é crente defendendo ideologia de gênero. Sim, é uma influência digital. Influência digital, se a gente não tem o discernimento de quem é um bom. Olha a frase, ali vai ter a frase, mas Deus é amor, sim. Deus ama todo mundo, você não pode julgar, você está sendo preconceituoso. Eu estou falando de crente falando. Sim. De crente que fala isso. Ou seja, um crente que pensa como qualquer pessoa do mundo. E por quê? Porque ele vive maioritariamente ali fora. Ele não vive como crente fora. Ele vive de fato como crente aqui dentro, mas lá fora ele se envolve com questões, sabe? Ele não tem mais isso. A base do meu questionamento é esse. A igreja, em geral, não uma questão de denominação, a igreja brasileira em geral, ela não parte muito para cima do confronto com relação à informação. Exemplo, como eu penso com relação a passar e a transmitir conhecimento. Não é deixando de falar sobre sexo que você resolve o problema. Nem dentro de casa, nem fora de casa. Se eu tenho um grupo jovem, eu preciso falar sobre relação sexual. Até porque a internet está aí. O acesso à informação, seja pornografia, o acesso a pessoas, conselheiros sexuais. Até tem muitos que veem televisão até tarde. O programa do Serginho Grosman, você sempre vê lá, tem sexólogo lá explicando para os jovens fazendo várias perguntas sobre sexo, e você via ali até o pastor Marco Gregório da Pacetar, ele sempre falava, e 2 vezes que eu fui lá, ele falou isso, e eu já vi outras vezes falando na live, ele falando assim, você vai lá na televisão, ou você vê lá na internet, o pessoal falando sobre sexo, aí você vê lá o Serginho Grosman falando lá, garoto, garota, transa, garoto, garota, transa, garoto, garota, vamos trazer a fulana aqui, porque a fulana aqui, ela é sexóloga, ela vai explicar para vocês sobre sexo. A pessoa, mas eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, aí ela, sim, pode, só que faz assim, e assim, deixa fluir natural, vai. E a maioria ali era adolescente. Tem os maiores de idade, outros são menores de idade, que você vê principalmente que são. Tem crente ali no meio. Cristão também no meio. Que não sabe o que ia fazer, porque na igreja dele não tem ensinamento. Então você vê que aonde é que tem o conhecimento? Lá fora no mundo. Ou seja, o conhecimento que está sendo transmitido para a juventude cristã, quando a igreja se omite, é um ensinamento mundano. Então não é omitindo a informação, muito pelo contrário, é passando a informação que você diz para eles da forma correta. Aí quando a gente chega na igreja, um belo dia resolvemos falar, não pode fazer sexo antes do casamento. Como é que a gente chega? De uma forma negativa. Falando o quê? Não pode. Aí já começa o problema. Entendeu? Por quê? A gente fala, não pode, mas a gente diz assim, olha só, em vez de você começar a ter relação cedo, porque você pode ter um DST, você pode se arrepender de ter relação com a pessoa que você teve relação, você pode engravidar, você pode se tornar pai, que a consequência não é só para a menina, é para o homem também, porque ele também tem que assumir o filho. Então, o pai e a mãe pode gerar problema de um lado também do outro. Então, você precisa pegar a juventude e explicar o porquê. Qual é a vantagem de esperar se casar? Qual é a vantagem de construir um relacionamento em vez de só achar uma pessoa e ter relação? Então,
A minha pergunta para você, ela tem esse sentido. Essa fraqueza emocional de não saber lidar com esses conflitos e até questionar doutrinas da igreja, é quando a gente fala assim, a gente não apoia o aborto, a gente não apoia a eutanásia, entre outras coisas, ideologia de gênero, deixando bem claro. Ideologia de gênero é aquilo que se ensina. Se a pessoa é homossexual, quer ser homossexual, é uma opção sua. Isso. Agora, se a Bíblia falar algo com relação ao comportamento homossexual, porque já foi comprovado já que não é uma doença, é um desvio de comportamento. Muitas das vezes é um transtorno. Muitos sofreram sérias questões. Abuso na infância. Eu acredito que a ausência paterna também, a ausência daquela figura masculina, tem questões emocionais que levam a isso. Então, quando a igreja se omite a passar essas informações, essa falta de uma raiz mais profunda na palavra, uma estrutura, é consequência também dessa falta de posicionamento da igreja? Antes de responder, eu queria dizer, a gente não está dizendo, e que fique claro, que o questionamento é uma crise emocional. Sim. A gente não está dizendo isso. A gente está dizendo que a crise vem, tá, por falta de posicionamento naquele momento. Por exemplo, é quando você fica, não é simplesmente uma crise emocional, não é uma dúvida, tá? É uma ansiedade, é uma angústia que ocorre dentro de você, que te faz perder o sono, que você não consegue produzir nada, sabe? Que te afeta emocionalmente, entendeu? É isso uma crise. Você pode ser posicionado. Me posiciono a favor, sei lá, de tal ideologia. Pronto, você não vai ter crise nenhuma, você já está posicionado. Me posiciono contra. Posicionado. A crise é quando você não sabe se inserir nisso aí, você não sabe escolher, você acaba se... não é apenas uma dúvida passageira. Tudo bem, deixa para lá. Não, é quando essa dúvida não passa mesmo, ela fica e te traz uma questão muito séria emocionalmente. Então, ele não está dizendo que criticar a ideologia, não. Desculpa, é crise, tá? O que mais tem que é criticar mesmo, sim, entendeu? Gente, se você tem uma dúvida, não é bom levar para casa. Alguém pode perguntar, mas será que Cristo ressuscitou? É uma pergunta válida, e alguém tem que te responder. Não, Cristo ressuscitou porque aconteceu isso, os documentos provam isso, enfim. Só assim você vai aprender. A dúvida e a curiosidade é o pontapé inicial para você buscar o questionamento, porque só assim para você ir lá e matar essa curiosidade, como buscando informação necessária para suprir essa dúvida. Hoje em dia, só para ficar claro, hoje em dia ainda temos um pouco essa questão de achar que a pergunta está errada e ela vai ser inibida, não é isso? Sim. Mas tem gente que não pergunta porque acha que vai ser inibido, porque acha que vai ser repreendido por tal pergunta, entendeu? Teve uma irmã, por exemplo, que foi lá e eu gostei da pergunta, foi antibíblica, mas era necessário para ela. Perguntou, ela argumentou da seguinte forma assim, talvez, eu acho, ela disse, que Cristo fez o que fez porque ele olhou para dentro de nós e sabia que merecíamos. Aí eu falei, é óbvio que a gente não merecia nada, mas é uma pergunta que se fizesse, se em outras igrejas se fizesse, talvez, irmão, causaria escândalo, entendeu? Então o que acontece? Falta sim conhecimento, respondendo a pergunta. É uma questão de conhecimento, tá? Mas falta conhecimento sociológico, tá? Vamos dividir um pouco. Falta conhecimento abrangente. A gente não está vivendo numa pós-modernidade, num mundo do conhecimento, tá? Hoje é chamado de mundo pós-verdades também, porque você não sabe o que é certo. As pessoas vão dizer isso, na sociedade vão dizer isso, entendeu? Não existe uma verdade absoluta. É óbvio que existe uma pessoa. A gente fala que Cristo, a verdade não é nem um pensamento, é uma pessoa mesmo. Mas na sociedade é um mundo pós-verdade, tá? Para eles não existe uma verdade. É a questão, a frase do subjetivismo, do relativismo, tá certo? Aí vai ter vários ismos para frente. Então, falta de conhecimento, uma falta de conhecimento mais abrangente. Você não pode ter hoje um pastor como um pastor era há 50 anos atrás. Você não pode ter o mesmo pastor. Aquele pastor 50 anos atrás não pode ser o mesmo hoje. Sabe? Como um mundo sem internet não é mais. Um pastor antigamente, para adquirir um conhecimento, tinha que ler livros. Sabe? E as pessoas também não tinham tanto acesso à informação, não questionavam muito. Por quê? Porque não tinha conhecimento. Mas hoje você tem uma igreja cheia de conhecimento, com várias ideologias,
E o pastor tem que estar à altura disso. Sim. Então, o que acontece? O que está faltando aqui não é falta de tanto de conhecimento bíblico, mas falta de conhecimento bíblico e interdisciplinar. Ele tem que saber, não é somente falar de Bíblia.